Vamos lá, galera. Quarta-feira, dia 21 de junho de 2023. Canal Aposta da Dupla de volta, trazendo palpites de futebol, análise dos jogos da rodada e cenários para o trade. Então, hoje separamos 4 joguinhos para vocês, né? Graças a Deus, aí o Brasileirão voltou, né? Logo na sequência, aí daqui a pouco já volta aí os campeonatos europeus, aí logo depois da janela. Então, aí vamos ter muito conteúdo aqui para vocês, né? Então, com esses 4 joguinhos para hoje, somente do Brasileirão da Série A. Tá aí, meu amigo Di, como é que tá, Di? Tudo certo? Fala pessoal, tudo certo? Vamos para dentro aí, né? Quarta-feira de volta com o Brasileirão, né? Do jeito que a gente gosta. Então, como o Donelis falou, vamos trazer esses 4 jogos aí do Brasileirão, né? Já deixa aquele like, né? Dá aquela moral pros guri. Deixa o like aí antes da nossa análise. Te inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo nosso. E sem mais delongas, galera, que nós já tava com saudade. Bora pros jogos. São Paulo e Atlético Paranaense, Brasileirão Série A, 7 horas da noite, 11ª rodada, né? Tive o confronto nos últimos 3 anos, 3 vitórias do São Paulo, 2 empates e 1 vitória do Atlético Paranaense, né? Quem tiver a race, né? São Paulo que, pô, depois que o Dorival assumiu aí, conseguiu encaixar o time de São Paulo, né? Que tinha muita desconfiança aí quanto ao elenco aí, quanto que o São Paulo almejava durante o ano. E com o Dorival aí o time conseguiu entrar nos trilhos, mas os últimos 4 jogos aqui tem 3 derrotas, né? Então vive o primeiro momento de turbulência, né? O Dorival ele no comando de São Paulo, né? Turbulência entre aspas, né? Não nada extra campo, assim, pressão nem nada, é mais tipo assim para ver como que a equipe vai reagir, né? São Paulo vai voltar a vencer seus jogos, de repente voltar a jogar bem, né? A gente vê que nos últimos 10 venceu 5, perdeu 3 e empatou 2, né? A gente vê que bateu 1,5 em 9 dos últimos 10, né? E no que não bateu foi São Paulo jogando fora de casa. O restante 1,5 bateu nos últimos 9. Já o Atlético Paranaense, né? Deu uma confusão aí também. Filipão, que era diretor lá, assumiu o Atlético Mineiro, rival do Atlético Paranaense na Libertadores, né? Os dois no mesmo grupo. Aí também saiu o Paulo Turra. Confusão aí, a gente não sabe ainda quem é que assume o comando do Atlético Paranaense. Estão dizendo que de repente até pode ser o Cuca, mas nada definido ainda, né? A gente vê que o Atlético Paranaense que passou por um momento de turbulência também, né? Em 4 jogos, 4 derrotas, mas dos últimos 3 aí venceu 2 e empatou 1, né? A gente vê que nos últimos 10 são 5 vitórias, 4 derrotas e apenas 1 empate. Sobre gols aqui, o Atlético Paranaense em 7 bateu 1,5, em 3 não bateu, né? Mas daí desses 3 aqui, que foi apenas 1-0, um foi pela Copa do Brasil, um pelo Brasileirão jogando em casa e o outro pela Libertadores, né? Então, esses campeonatos aí, mata-mata, esses jogos aí de Copa, também o time tende a ter uma outra postura, né? Vamos para a tabela aqui, pessoal. Então, o Atlético Paranaense é sétimo com 16 pontos, São Paulo oitavo com 15. Então, 2 times colados na tabela. O São Paulo é um excelente mandante, né? Quarto melhor mandante, só perde pro segue o líder, né? O Fogão, Flamengo e Palmeiras. Logo em seguida vem São Paulo e Atlético Paranaense aí como os melhores mandantes. E fora de casa que o Atlético Paranaense não faz uma boa campanha, né? Tem apenas 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, 5 gols feitos e 8 sofridos. O São Paulo em casa, 4 vitórias, 1 derrota, 11 gols feitos para 5 sofridos. Então a gente vê aqui, né, a campanha do São Paulo ganhou do Goiás, Vasco, Internacional e América Mineiro, perdeu para o Palmeiras, né? Aqui em todos os jogos do São Paulo bateu o over 1,5, né? Então, no mínimo 2 gols saiu, né? Em 2 bateu 1,5 e nos outros 3 bateu 2,5, 3,5, até o 4,5, que o 5,5 bateu também aqui, né? Saiu 6 gols. E o Atlético Paranaense que fora de casa venceu apenas o Inter, né? Perdeu para o Galo, Fluminense e Bragantino, empatou com o América Mineiro
E aqui também em todos os jogos do Atlético Paranaense bateu aquele over 1,5 aí, que nos chama bastante atenção no Brasileirão. Vamos para as odds aí. Temos aí um São Paulo 1,88, Atlético Paranaense 4,8. Por mais São Paulo jogando em casa aí, eu acho que essa odd está um pouquinho esmagada para o São Paulo. Devia estar ali beirando 2 essa odd. Acho que seria uma odd um pouco mais justa, né? Mas São Paulo vem muito forte, como eu comentei ali com o Dorival. Teve essa parada, né? De repente, para dar uma ajeitada ainda mais no time. O Atlético Paranaense vive esse momento turbulento, né? Então tem que ver como a equipe vai reagir. Então, de repente, se justifica essa odd aí do São Paulo um pouquinho esmagada por esse momento turbulento do Atlético Paranaense, né? Então, cara, para o trade aí, acho interessante tentar buscar um lay equipe do Atlético Paranaense, né? Então, o São Paulo aí vem do momento bom, apesar que nem eu falei ali, vem numa primeira turbulência ali, mas acho que tem tudo aí para jogando em casa, não perder o seu jogo, né? Então, o lay o que significa é tu tá contra a vitória do Atlético Paranaense, então pode rolar um empate ou vitória do São Paulo, que, né, vai sair bem sucedido o lay, né? Então, para o match odds aí, acho interessante trabalhar esse lay, dependendo da postura do São Paulo, né? Dá para buscar esse back, a equipe de São Paulo aí também. Mas também, pessoal, eu ficaria de olho em gols, né? A gente viu ali que, pô, os jogos vêm sendo bem movimentados das equipes, né? Principalmente aqui também o casa fora, né? Então, acho interessante buscar aquele 1,5 aí no ao vivo, para pôr no bilhete. 1,5 também é bem interessante, ou até mesmo esse dupla chance da equipe de São Paulo, um empate anula, né? Acho bem interessante para se trabalhar, para fazer aquela acumulada no bilhete. Já minha entrada pré, pessoal, eu vou me posicionar aqui em gols, vou pegar o mais de 2 asiático, então acredito que no mínimo 2 gols saia nesse jogo aí. Não vou me expor ali no match odds, como eu falei, eu acho que a odd do São Paulo tá um pouquinho esmagado. Se tivesse acima de 2 aí dava para tentar buscar um handicap menos 0,25 da equipe de São Paulo, mas como tá bem esmagado, e o Atlético Paranaense também não é uma equipe boba, então acredito aí que no mínimo 2 golzinhos saem nesse jogo, aí já dá o push para nós, e sai 3 ou mais, que também vem saindo com frequência nas duas equipes aí. Nossa aposta é ganha, pagando 1,62 e meu palpite, meu placar 2-1 São Paulo. Santos e Corinthians, Brasileirão Série A, 8 horas da noite, 11ª rodada. Então, confronto aí nos últimos 3 anos das equipes, né? Como são duas equipes paulistas aí, se enfrentam bastante, além do Brasileirão, se enfrentam no Campeonato Paulista e também se enfrentaram aqui na Copa do Brasil, né? A gente vê aqui que nos confrontos aqui o Santos tem 3 vitórias, o Corinthians leva vantagem aí com 5 vitórias do Corinthians e 4 empates, né? A gente vê que são jogos mesclados, né? De over, under aí. Então, a gente vê que o campanha aqui nos últimos 10 jogos, né? Das duas equipes. São duas equipes que vêm num momento muito ruim, né? Muito ruim mesmo aí. A parada aí nessa data FIFA tem que ter servido aí para as equipes aí dar uma ajustada, né? Tanto o Santos quanto o Corinthians. O Santos aí com protesto de torcida, né? Ela tem umas faixas lá pro Odair Helman lá dizendo que a maionese azedou. Então não vive uma fase nada boa, né? A gente vê aqui que nos últimos 8 jogos o Santos não venceu, né? E nos últimos 10 venceu 2, perdeu 3 e empatou 5. Então o Santos aí que até tem alguma gurizada boa até, né? Mas não consegue aí, ano após ano aí também, vem formando meninos aí, sempre gurizada boa de bola, mas não consegue formar um time, um elenco, né? Que volte a disputar títulos aí, tanto no Brasileirão, Copa do Brasil, quanto nas Copas aí, né? Sul-Americana, Libertadores. E o Corinthians aí também, pô, que o Corinthians que no papel aí tem um excelente time, né? Mas um time aí que, se for ver, também já tem uma idade bem avançada. Nos últimos 10 jogos aí venceu apenas 2 também, né? Perdeu 5 e empatou 3. Então, uma race aí
dá para dizer que até a do Santos é um pouquinho melhor, né? Que perdeu menos, mas, cara, são duas races muito ruins aí. Mas a gente vê que, como eu falei ali, pô, no papel ali, o time do Corinthians é muito bom, né? Só não encaixou ainda. Não encaixou aí com o Vanderlei. Teve apenas essas duas vitórias aí. Tá certo que venceu na hora que tinha que vencer, né? Ali venceu o Galo pela Copa do Brasil e conseguiu passar de fase. Mas na Libertadores está fora, né? Tem que tentar essa vaguinha ali pra Sul-Americana. E, cara, tem que servir essa, que nem eu falei também, essa parada aí tem que ter servido aí para ajustar, né? Ajustar a equipe do Corinthians aí. O Luxemburgo aí também não é bobo, né? Pô, um técnico multivencedor aí, venceu quase tudo aqui também. E, pô, tem um elenco bom aí, só precisa de repente ajustar, de repente até a preparação física aí, porque como a idade é mais avançada, então tem, tem, tem que ter esses cuidados aí, né? Mas, cara, acho que a equipe do Corinthians aí é, é mais forte que a do Santos, né? Apesar do Santos aí também não ter uma equipe tão ruim, tão boba, né? Mas não consegue ter um conjunto bom, assim como o Corinthians também não apresentou ainda esse ano, né? Vamos para a tabela aqui, então a gente vê que são duas equipes que estão brigando hoje para não cair, né? Então o Santos 13º com 13 pontos, né? 3 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. E o Corinthians aqui é o primeiro fora da zona com 9 pontos, né? Então tem 2 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, né? A gente vê que o Santos como mandante é 10º, 2 vitórias e 3 empates. E o Corinthians aí, incrivelmente, é o pior visitante, 5 jogos e 5 derrotas, né? Então aqui os jogos do Santos em casa, né? Então venceu apenas o América Mineiro e o Bahia. Então venceu apenas duas equipes que estão brigando para não cair e que provavelmente vão brigar até o final. E quando pegou equipes aí um pouquinho melhores, aí não conseguiu vencer, né? Já o Corinthians aqui, que hoje briga para não cair, né? Mas, cara, não conseguiu vencer o Goiás. Aí pegou 3 pedreiras aqui, né? Tranquilo, tudo bem, seria derrotas aceitáveis. Mas daqui pegou o América Mineiro também, não venceu. Então, cara, uma hora tem que vencer, né? Ou uma hora tem que não perder, né? É o mínimo aí que a gente espera aí. Pô, uma hora tem que parar de perder, né? E o Santos aí, cara, se for ver até que gols aqui, oscila under e over, como eu falei lá no confronto direto, até o Corinthians aqui tá um pouquinho over fora de casa, né? Tem apenas um jogo, teve um gol só que foi contra o Flamengo. E se a gente pegar a Race aqui também, cara, são dois times aí que não me passam confiança para trabalhar gols, né? Não me passa nenhuma confiança para trabalhar gols aí. Então, para quem gosta de trabalhar gols, eu também gosto aí daquele 1,5 clássico, né? Levaria totalmente para o live aí para se o jogo tá chamando para isso, né? Vamos para as odds aqui, temos um Santos a 2,48, o Corinthians a 13,45. Então, para o trade aí, acho interessante trabalhar um lei a equipe do Santos. Apesar de estar jogando em casa aí, mas, como eu falei, acho que a equipe do Santos é melhor, né? É mais qualificada. Então, só tá faltando perna, né? Porque, querendo ou não, é uma equipe mais velha também. Então, a sequência de jogos aí acaba, de repente, pesando, né? E o Santos aí, cara, não vem apresentando um bom futebol no comando daí. Então acho interessante tentar buscar esse lei a equipe do Santos, né? Gols, como eu falei, eu vou ficar de fora, até o mercado tá prevendo um jogo um pouco mais under, né? Então o 2,5 aqui tá partindo de 2,80 e o under 2,5, 1,51. Então, gols aí eu aconselho levar totalmente pro live. Pré-live aí não recomendo gols, né, nem para o bilhete. Para o bilhete eu iria pôr num dupla chance Corinthians, um handicap positivo do Corinthians aqui, um mais um asiático, um mais 2 europeu, que poderia perder por um gol de diferença, né? Então tentaria trabalhar, acho que alguma coisa a favor do Corinthians para se pôr no bilhete. Já minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui um dupla chance para a equipe do Corinthians, né? Até caiu agora na hora que a gente estava gravando, estava 1,60, caiu para 1,57, mas vejo valor aí também trabalhar esse dupla chance ou para quem quiser pegar esse mais 0,25 a 1,78 é interessante também. Ou dá para casar um dupla chance aqui com um gol no jogo, já fica uma odd bem interessante também, né? Mas a minha recomendação vai ser esse dupla chance Corinthians 1,57.
E meu palpite, meu placar, 1-1. Bahia e Palmeiras, 11ª rodada do Brasileirão, às 9h30 da noite. A gente vê o histórico de confrontos aqui. São 2 empates e 2 vitórias do Verdão. E aqui a race das duas equipes, né? Palmeiras em um momento muito bom, né? A gente vem aqui com 6 vitórias na race, 3 empates e uma derrota, né? Onde poupou seus titulares e já tinha também vencido o primeiro jogo por 3-0. Então era um jogo aí que mais cumpriu tabela aí contra o Fortaleza do que outra coisa, né? E acabou perdendo aí por 1-0 para o Fortaleza. O jogo Fortaleza jogou muito bem aí, mas nem contra os reservas do Palmeiras conseguiu aí tirar a bela vantagem. Já a equipe do Bahia, pessoal, a gente vê aqui que na Race vem de 8 jogos sem vencer, né? A equipe que até não tem perdido tantos jogos, perdeu apenas 3 jogos na Race, né? São 5 empates e 2 vitórias contra o Vasco, que está num momento horrível, e contra o Coxa também, outra equipe que está em momento também bem complicado, né? O Bahia, apesar desse momento ruim também, né? Conseguiu aqui a vaga na Copa do Brasil, eliminando a equipe do Santos, e também é outra equipe que vem tropeçando bastante essa temporada. Então, pegou adversários, realmente não pegou adversários fortes aqui, né? Quando teve um pouco mais de dificuldade, que seria o jogo contra o Flamengo, perdeu, contra a equipe do Internacional, também perdeu, né? Então, Bahia realmente não está conseguindo aproveitar aí contra as equipes fracas, e quando pegar a sequência com as equipes fortes, realmente vai ser bem difícil para a equipe do Bahia. A gente vê aqui que o Palmeiras é o vice-líder, né? Já está aí coladinho no Botafogo, que não tá dando oportunidade para o Palmeiras passar, né? O Flamengo vem logo na sequência, o Galo e o Flusão. Então, cara, equipes realmente fortes na ponta. Então tem Palmeiras querendo vencer, né, para assumir a ponta, né, se o caso o Botafogo tropece, porque na sequência praticamente todos os times envolvidos aí na Libertadores, né, os times da ponta, então tem que dar aquela rodada no elenco, né, começa a jogar quarta, domingo, ninguém aguenta, né, então os jogadores tiveram esse descanso, vem com tudo aí para esse jogo aí. E, cara, as duas equipes titulares e as duas equipes descansadas, Palmeiras é muito mais time que o Bahia, que está na 15ª colocação, tá perto da zona da degola, né? Então, a gente sabe que o Bahia realmente é uma das equipes que provavelmente vai ficar, né, nesse bolo aí até o final do campeonato, né? Bem complicado esse ano aí. Praticamente os melhores times realmente estão na Série A, então não dá para ratear, né? Não dá para ratear que a zona do rebaixamento ele já puxa, né? Então, cara, um jogo que é importante para as duas equipes, mas o que eu falei, né? Com as duas equipes descansadas e titulares, tem tudo aí para o Palmeiras, no meu ponto de vista, conseguir uma vitória de forma até tranquila contra a equipe do Bahia. A gente vê que o Palmeiras fora de casa não faz aquela campanha espetacular, mas não perdeu ainda, né? São 3 empates e 2 vitórias. Então, é uma equipe, cara, muito madura, a equipe do Palmeiras, né? É muito difícil realmente enfrentar eles, muito bem treinada. Então, vai pegar aí a equipe do Bahia, que venceu apenas o Coxa como mandante, né? Uma campanha ruim como em casa, né? A gente vê que 2 derrotas, 2 empates e apenas essa vitória. Então, cara, complicado para o Bahia. Não vai também ser um jogo tão fácil assim, né? Apesar de eu acreditar que o Palmeiras consiga vencer aí por pelo menos uns 2 gols de diferença. Então, ficar de olho aí, pessoal. Dá para olhar aqui que o Bahia em casa tem uma média de gols bem interessante, né? Todos os jogos tivemos 2 ou mais gols. O Palmeiras, por sua vez, também tem somente um joguinho aqui, né? O clássico contra o Santos, que foi 0-0. De resto, tudo 2 ou mais gols. Então, quem quiser colocar no bilhete, pessoal, aquele mais de e-mail maroto que a gente gosta de colocar e vem entrando direto, eu acho bem interessante trabalhar aí numa entradinha pré, aí num bilhete, esse mais de e-mail gols. E também, pessoal, quem quiser trabalhar algo a favor do Palmeiras, né, aproveitando que essa odd aqui, 1,90 e poucos aqui, né,
Pô, uma odd bem interessante para se trabalhar a favor do Verdão, né? Com, cara, o empate anula, dupla chance aí, né? Bem interessante. Não vejo o Palmeiras perdendo esse confronto aqui, né? Acho que na pior das hipóteses aí vai ser um empatezinho. Então, acho que é uma entrada bem segura aí, trabalhar algo a favor do Palmeiras numa entrada pré-live aí para colocar no bilhete. E no trade, pessoal, é trabalhar aqui, dá para se trabalhar um lei equipe do Bahia ou até mesmo um back a equipe do Palmeiras, que do meu ponto de vista é o que tem valor para se trabalhar no trade. Já a minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui a vitória do Verdão, pagando 1,90 e o meu placar para esse jogo 2-0 Palmeiras. E quem quiser colocar aí um handicap menos 0,25 a favor do Palmeiras, né, para ir mais na cautelinha, tá pagando 1,65. Também acho interessante, mas como eu acredito na vitória do Palmeiras aí, eu vou com essa vitória do Verdão com uma odd de quase 2 aí. Fluminense e Atlético Mineiro, 11ª rodada do Brasileirão, às 9h30 da noite. A gente vê o histórico de confrontos aqui, uma boa vantagem do Galo, né? Com 4 vitórias, apenas uma vitória do Flu e 3 empates. E aqui é a race das duas equipes, né? O Flusão aí que vinha de uma sequência muito boa e, cara, agora emendou uma sequência muito fraca, né? A gente vê aqui que nos últimos 8 jogos venceu apenas o Red Bull Bragantino, né? Como mandante. De resto, aqui são 5 derrotas e 2 empates. Então, cara, o Flusão é que vinha encantando aí todo mundo aí com o futebol. Cara, nos últimos jogos aí, até alguns jogos que eu assisti do Flu, não assisti todos, claro, não jogou tão mal, né? Mas não tá conseguindo os resultados, né? A gente vê aqui que dos últimos 8, em 6 o Fluminense não marcou gols, né? Então, cara, no momento aí realmente não é o melhor do Flu, né? Vamos ver se talvez depois dessa parada aí, os jogadores descansando aí, que realmente tem um elenco um pouco com uma idade um pouco mais alta, né? Volte aí um futebol melhor. A gente sabe que o Diniz é muito intenso, né? Então isso acaba desgastando a equipe. Então vamos ver se talvez aí depois dessa parada os jogadores voltem melhor, né? E já o Galo aqui, que começou a temporada oscilando bastante, emendou uma sequência muito boa, né? Mesmo com o Cudê ali falando um monte de besteira, brigando com todo mundo. Daí o Cudê deu a dele aqui, né? De meter os reservas aqui contra o Corinthians. Corinthians que vinha numa fase, ainda tá nessa fase, né? Horrível. O Corinthians vinha muito mal, né? Que loucura o Corinthians aí. Fazia tempo que eu não vi o Corinthians tão mal assim. E foi eliminado pelo Corinthians, né? O Corinthians que é forte em casa, mesmo nessa fase horrível, venceu por 2-0. Depois a gente sabe que nos pênaltis não adianta, o Cássio é monstro e o Cássio ali, para variar, decidiu aí a vaga para o Corinthians e eliminou o Galo. Isso aí realmente complicou mais ainda a situação do Cudê, né? Então depois ali ainda conseguiu vencer o Cruzeiro, o Aliança Lima, e daí teve esse empatezinho com o Bragantino, e logo depois desse empate, o Cudê ali falou que ia embora, não sei o quê. Depois ali se acertaram, que tinha aquela questão da multa, né? Acho que os dois estavam com medo de ter que pagar aquela multa absurda e entraram no acordo para não ter multa nenhuma e acabaram o contrato aí, Atlético Mineiro com o Cudê. E o Galo surpreendeu, né? E pegou o Filipão como técnico, né? Vamos ver aí o Filipão, que disse que não é mais treinar e não sei o quê. Mas quando pinga na conta, né, pessoal? Aí o pessoal já muda de ideia, né? Então, ainda mais o Galo que paga muito bem. E então o Filipão aí vai ser o treinador do Galo. O Filipão aí dispensa comentários, né? Um grande treinador. Mas vamos ver, né? Já tá bem velho, né? A gente sabe que é um ritmo pesado, né? Mesmo pro treinador ali. Vamos ver se o Filipão vai aguentar em muito tempo, né? A gente sabe que ele também é um pouco teimoso. Vamos ver como é que vai ser o Filipão no Galo aí, né? Pessoal, pelo momento aqui, né? O Galo, para mim, tem mais equipe que o Flu, né? Tem uma equipe melhor que a do Fluminense e tá no momento melhor que o Flu, né? Nos últimos jogos. Teve essa parada aí também, né? Todo mundo descansou. Então as duas equipes aí vão vir com tudo, né? Força máxima para
para esse confronto, o Galo com a estreia do técnico novo. Então, muita coisa para acontecer nessa partida. O que eu posso aconselhar para vocês, pessoal? Apesar do Flu não vir marcando, como eu comentei, né? É uma equipe que tem uma média de gols interessante, cara. Eu sempre gosto de trabalhar gols nos jogos do Flu. A gente vê aqui que em 3 jogos apenas não tivemos 2 ou mais gols. Então é um número interessante para se trabalhar aquele 1,5. E nos jogos do Galo aqui, a gente vê que apenas esses 2 jogos que foram 1-0, de resto, tudo 2 ou mais gols. Então essa já é a minha primeira dica aí para quem quiser colocar no bilhete. Aquele 1,5 é interessante para esse confronto, que são duas equipes aí que atacam e atacam muito, né? Sempre buscam o gol. A gente vê que é um confronto direto aqui, né? Quem vencer aqui pode até assumir a terceira colocação, dependendo do resultado do Mengão aqui. Então é um jogo muito importante para aqui para o G4 aqui, né? Sabe que tá no início do campeonato, mas tem que se manter na frente ali, né? Tem que se manter na parte de cima, ainda mais essas equipes aí que estão disputando a Libertadores, que vão ter que dividir o foco aí, e a gente sabe que é muito complicado, você acaba pesando, né? Depois lá no final do campeonato aí, quem poupou seus jogadores aí para a Libertadores acaba sofrendo um pouco mais, né? Rodar o elenco. Então, são duas equipes aqui que não tem um elenco tão grande, né? Quanto tem Flamengo e Palmeiras, por exemplo, né? Que tem um elenco maior e consegue rodar muito mais o elenco. Então, para disputar aí tem que realmente estar lá em cima, senão não vai conseguir na finaleira lá chegar com força. Um confronto bem interessante, como eu citei. A gente vê que o Flu em casa, apesar da sequência ruim, faz uma campanha boa com o mandante, são 3 vitórias e 1 empate. E o Galo, né, como eu falei, começou mal, né, empatando com o Santos, perdendo para o líder Botafogo, mas agora emendou 3 vitórias consecutivas como visitante. Então vem num momento muito interessante. Então, pessoal, no meu ponto de vista, por causa dessas odds aqui, né, uma odd de favorito aqui para o Flu, né, claro que eu concordo, o Flu jogando em casa, mas o Galo é muito forte, né? O Galo é muito forte, tem um histórico dos últimos confrontos também, pesando a favor do Galo. Então, esse jogo, para mim, tem uma cara de empate, pessoal. Então, eu acho interessante trabalhar algo a favor do Galo aí. Então, quem sabe um handicap mais 1, né, para botar no bilhete, né? Fica um pouco protegido. Quem quiser colocar o dupla chance, acho bem interessante também de se trabalhar aí no bilhete. E no trade, pessoal, vamos ver como é que vai ser a questão do match odds, mas eu venho com essa tendência aí de tentar buscar alguma coisa em lei a equipe do Fluminense, né? Por acreditar aí que o Galo tem uma equipe melhor e consiga se impor mesmo jogando fora de casa, consiga incomodar aí o Flu, que realmente está no momento que está oscilando bastante. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um dupla chance para a equipe do Galo, pagando 1,65 e o meu placar para esse jogo 2-2. Então vamos para o nosso bilhete de quarta-feira. Vamos pegar aí um golzinho do São Paulo. São Paulo aí que faz uma campanha muito boa como mandante no Brasileirão, né? E o empate anula do Palmeiras, que não precisa nem falar nada, né? Palmeiras, ano após ano aí, parece que cada vez está melhor. Então, uma entrada aí bem segura, essa duplinha aí para o nosso bilhete de quarta, pagando 1,70. Fechou então 1,70 a nossa duplinha aí, nosso bilhete, mais as nossas 4 entradas aí de muito valor, né? Muito valor mesmo. Então, cara, não esquece, né? Dá aquela moral pros guri, deixa aquele like, muito importante aí pro nosso engajamento aí no YouTube. Te inscreve no canal se não é inscrito e se quiser ativar o sininho, né? Para não perder aí quando sai o vídeo ali, já pingar ali. Opa, os guri largaram o videozinho, vamos dar uma olhada aqui. Dá essa moral para nós e vamos para dentro. Amanhã mais Brasileirão, mais jogos e vamos com tudo. Não esquece, né? Na gestão, comunidadezinha. Fui.